sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza, quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me mesmo, meu Senhor, envia-me a mim, é o meu desejo. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza, quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja esse Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz do Senhor Jesus sobre todos vocês, meus amigos. Nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo, em Campinas, São Paulo, onde eu estou aqui com vocês. E eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar levando ao ar esse programa aqui pelo Facebook. Porque Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E eu já quero cumprimentar vocês mesmo, que o amor do Pai se derrame sobre a sua vida. Que bênção, queridos. E eu já quero convidar você a sentar-se conosco aqui. Porque quem primeiro foi chamado foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sentar-se aqui conosco. Essa mesa foi preparada por Ele, para mim e para você. E Deus é tão bom, que Ele alcança a sua vida
alcança a minha vida primeiro e depois vai ali na sua. Obrigada, queridos. Eu já estou vendo aqui que a Ludmila, minha querida sobrinha, entrou. Ô, Ludmila, que coisa linda. O Edésio está conosco. A minha irmã Ana May está conosco ali em Goiânia. A Ludmila também em Goiânia. Glórias a Deus. Eu sei que muitas pessoas serão alcançadas. Vai mandando aí. Compartilhe esse programa com seus amigos. Compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas também. Amém, queridos? Olha, hoje nós temos uma mensagem do trono da graça, todas elas são. Mas Deus colocou no meu coração, amados, hoje para falar de um tema muito importante, muito interessante, que eu já quero falar sobre isso com você. Amém? Sobre isso com você, porque para nós o mais importante, na verdade, é esse momento em que nós estamos aqui falando desse amor de Jesus para a sua vida, compartilhando a palavra do Senhor. É esse o momento mais importante e melhor. Amados, olhe, o tema desse programa de hoje é o seguinte: não olhe para o que te falta, olhe para o que você tem nas suas mãos. Olhe para as suas mãos agora e olhe ao seu redor. O que é que você vê? O que é que você tem? Pensa aí um pouquinho. O que é que você tem? Para que Deus possa utilizar isso em seu favor. Amém? E a história que nós vamos contar aqui é uma história muito conhecida. Jesus estava cansado com seus discípulos, muito cansado, porque as pessoas o tempo inteiro estavam ali, buscando ouvir de Jesus. E onde ele estava, milagres aconteciam. Pessoas chegavam, não apenas para ouvir, mas para receber de Jesus milagres, para receber de Jesus, inclusive, alimento, porque aonde Jesus está, há o alimento tanto espiritual quanto o alimento material. E assim sendo, queridos, Jesus então estava com seus discípulos, eles chegaram ali onde Jesus estava, e Jesus percebeu que eles estavam muito cansados. Eles não tinham lugar para ficar. Onde eles chegavam, as pessoas se acumulavam em volta deles. E Jesus então disse para eles: vamos sair daqui um pouco para nós ficarmos a sós. E eles pegaram então o barco e foram em alto mar. Só que ali em volta deles tinha muita gente que viu que eles saíram. E viram para onde eles estavam se dirigindo. E eles foram então caminhando e surgiram pessoas de muitas cidades. Tanto que quando Jesus desembarcou ali onde ele queria ficar, já estava acumulado de gente. Eles chegaram primeiro do que Jesus e seus discípulos. Aí então, eles chegando ali, Jesus começou a falar com eles, falar do amor de Deus, dizer de tudo aquilo que Deus queria fazer em favor do povo. E aí a tarde foi passando e foi chegando a noite. Aí os seus discípulos disseram assim para o Senhor: Senhor Jesus, manda que esse povo se disperse, porque nós não temos o que oferecer para eles, a noite já chega. E eles estão aqui, não têm o que comer. Manda que eles procurem as aldeias em volta, para que possam se alimentar. Aí Jesus pergunta para eles: o que é que vocês têm aí? Aí eles responderam para o Senhor: nós temos apenas 200 denários. Aí Jesus pergunta ainda para eles: e o que é que vocês têm aí? Procurem.
E eles saíram no meio daquele povo, com certeza, e encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Com certeza, aquela mãe querida daquele menino deu para ele aquele lanchinho para que ele não passasse fome. E então, eles chegaram em Jesus e falaram assim: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Olhem aqui o que eles responderam para Jesus, que essa palavra está aqui no livro de Marcos, Marcos 4, Marcos 6, no verso 38, ele lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram, e ele disse: ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Amigos, ali tinha mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz homens. Quando a Bíblia diz homens, geralmente ela está falando de homens mesmo, fora mulheres e crianças. Então, eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E os discípulos falaram: é só isso que nós temos. E aí, se a gente continuar lendo a história, queridos, nós vamos ver que Jesus pegou esse pouco que tinha na mão dos discípulos, abençoou e mandou que eles distribuíssem naquela multidão. Sabe quantos cestos foram recolhidos depois que 5.000 homens foram alimentados? 12 cestos cheios. Aí, amados, nós queremos lhe fazer essa pergunta: será que Jesus precisava mesmo daqueles pães e daqueles peixes para realizar aquele milagre? Será, queridos? Não. Jesus não precisava daquilo para realizar milagre, para abençoar aquelas pessoas, para dar alimento para aquelas pessoas. Ele não precisava. Então, por que Jesus usou esse recurso para fazer esse milagre? Porque ele queria nos ensinar, meus irmãos, que ele quer usar o que nós temos nas mãos para multiplicar aquilo que ele já nos deu. O que ele já nos deu. Numa outra parábola, numa outra parte na Bíblia, lá no livro de 2 Reis 4, uma viúva, uma mulher ficou viúva, o marido dela faleceu e ela ficou endividada, o marido deixou dívidas. E essas dívidas, naquele tempo, como que elas eram pagas pelo marido se ele não tivesse pago e tivesse morrido? Aqueles pessoas que detinham a dívida, eles então pegavam os filhos daquela família para serem escravos até pagar a dívida que aquele homem devia. E aí aquela viúva, apavorada, procurou o profeta Eliseu e contou aquela história. E o profeta disse para ela: o que tu tens na tua casa? Olha aqui, queridos, 2 Reis 4:2. Eu quero ler para você, porque isso é muito importante. Eliseu lhe perguntou, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em tua casa? E aquela mulher respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela só tinha uma botija de azeite. Sabe o que o profeta mandou que ela fizesse? Que ela recolhesse vasilhas, e muitas vasilhas na vizinhança, fechasse a sua porta e junto com seus filhos começasse a encher aquelas vasilhas de azeite. Ela só tinha um pouco. A pergunta foi essa:
o que tu tens em tua casa? E ela disse: apenas um pouco de azeite numa vasilha. E ali o profeta Eliseu, então naquele momento, quando ele ministrou isso para aquela mulher em nome de Jesus, o milagre aconteceu. O milagre da multiplicação do azeite. E ele ainda disse o seguinte: o que sobrar, não apenas pague a dívida, mas o que sobrar, ainda se mantenha com ela. Amados, vejam bem, quando Deus pergunta o que tu tens na tua mão, o que tu tens na tua casa, significa de verdade: eu quero usar o que tu tens. Eu quero usar o que tu tens. Deus começa a multiplicar a partir daquilo que eu tenho. A partir disso, queridos, nós vamos a Deus ou ao profeta pedindo ajuda. E ele sempre pergunta: o que tu tens? Deus vai usar o pouco que você tem para te dar a vitória. O pouco que você tem para te dar a vitória. Então, amado, nossa vitória inicia-se com nossos poucos recursos. Poucos recursos. Sejam eles recursos financeiros, sejam eles recursos físicos, seja o que for, o que tu tens? Qual que é a tua necessidade? Olha para as tuas mãos. Olha para ela. A gente costuma olhar sempre para o que nos falta. A gente olha ao nosso redor e diz, às vezes olha até para nós e diz: falta beleza, falta simpatia, falta amor. Uma mulher olha para sua casa e vê sua casa vazia de filhos e ela diz: faltam filhos, faltam vasilhas, falta alegria, falta cura, falta saúde. A gente olha para o que nos falta e não para o que nós temos. Mas Deus nos ensina, amados, que com o que nós temos, nós podemos sim ter vitória, alcançar a vitória com Ele. Com Ele. Ele quer nos dar solução para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Qual que é o teu problema? O teu problema, você sabe qual é. Você sabe, mas qual que é a vitória que você quer em Deus? Qual que é? Porque Deus pergunta: o que tu tens? Aí você diz o que falta. Aí Deus fala assim: então me diga, o que é que você quer de mim? Aí você fala para ele: Senhor, eu quero saldar uma dívida. Ou Senhor, eu quero ter filhos. Ou Senhor, eu quero uma casa. Eu quero amigos. Eu quero alegria. Eu quero a cura de uma doença. Amados, o que você está buscando em Deus que parece que para você hoje não tem solução? E o que você quer colocar nas mãos dele para que ele possa realizar a multiplicação? O que você tem para colocar nas mãos de Deus? E o que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer?
depois que você colocar nas mãos dele. Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer uma intervenção sobrenatural. Quando Jesus multiplicou os pães e o azeite, muitas vezes a gente esquece que isso foi milagre. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos. Aí você pode me falar, irmã Eide, mas isso foi naquele tempo. Hoje é diferente. E quem lhe disse que o Deus daquela época não é o mesmo Deus de hoje? Ele será eternamente. Ele é, ele não era. Ele é sempre. Ele é eterno. Ele é eterno. Conte com seu esforço, mas conte também com a ajuda de Deus. Peça a Deus o que você quer e confie nele. O esforço é seu, mas a multiplicação, meu irmão, não tenha dúvida, ela é de Deus, vem dele. Ele utiliza o seu esforço para te conceder aquilo que tu queres. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Ele perguntou para os discípulos, o que é que vocês têm? Eles olharam, dinheiro, só 200 denários. 200 denários hoje daria para comprar 500 pães. O que são 500 pães para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? 500 quilos de pães. Então, amados, eles saíram procurando no meio daquela multidão quem tinha alguma coisa. Será que essa pessoa tem tanto para alimentar? Aqueles discípulos também, amados, se esqueceram quem era Jesus naquela hora. Será que aqueles homens não estavam preparados para tantos milagres como eles já tinham visto? Amado, Jesus quer agir em nosso favor. Tem pessoas que cruzam seus braços. Se Jesus quer agir, então eu vou cruzar meus braços. Não, amados. Ainda que a gente não veja nem reconheça, em tudo que colocamos nas mãos de Deus, nas nossas mãos e passamos para a mão dele, há uma intervenção. Muitas vezes milagrosa. Muitas vezes milagrosa. Às vezes a gente consegue alguma coisa com esforço e a gente pensa que aquilo é só o resultado de um esforço nosso. Meu irmão, nos mínimos detalhes da nossa vida, nos mínimos resultados, há ação de Deus. Lembre-se que a multiplicação de tudo que é seu vem dele. Nós não podemos ignorar isso. Crescimento e resultado é Deus quem dá. Você acha que o esforço de um pregador, de um bom cantor, é que faz almas, alcance de almas para Jesus? Só isso? Porque prega bem? Porque canta bem? Um grande congresso, muito bem planejado. Será que ele tem sucesso porque foi bem planejado? Será que ele alcançou pessoas simplesmente porque tem um excelente pregador foi convidado, ou um excelente cantor conhecido internacionalmente foi convidado, e aí muitas pessoas foram alcançadas ali? Não, meu irmão, e não é o homem se esforçou, mas quem agiu foi o Espírito Santo de Deus.
foi a ação da Trindade Santa. Se cresceu a igreja, se cresceu sua empresa, se cresceu seus negócios, tem a mão de Deus aí. Se sua família está abençoada, tem a mão de Deus aí. Se seu casamento é uma bênção, tem a mão de Deus aí. Como é que Deus sabe? Como é que a gente sabe que Deus está conosco? Como é que a gente sabe que Ele está nos ajudando? Pois é. É só você observar o resultado das coisas. Resultado. É esse o nome. Está crescendo? Está acontecendo? Está multiplicando? Está tendo saúde? Está tendo alegria? Você está acordando todos os dias? Você tem paz? Pois é. É sinal de que Deus está te abençoando. Você pode até dizer, mas eu estou me esforçando, lutando e nada está acontecendo, Eider. Amado, a gente passa por provas na vida também. Você pode dizer, Eider, estou tentando tanto fazer um negócio. Eu estou buscando de todas as formas. Parece que as portas estão fechadas. Meu irmão, será que você não deve pensar, será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus quer? Porque quando Deus age, meu irmão, aparecem resultados. Se Deus não está nesse negócio, não tem como ele ser bem-sucedido. E se ele está no negócio, não tem como ele estar parado. Outra coisa que não podemos ignorar, amados, sobre milagre, é que ele nunca foi um problema de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do impossível. Tudo aquilo que para nós não tem jeito, não tem solução, Deus está aqui, te observando e te dizendo, me procura. Eu estou aqui para agir em teu favor. Eu sou o Senhor. Não há impossível para mim. É isso que Deus diz. Por que precisa, então, ter milagre, amados? Por quê? Olha, Deus quer fazer algo grande, sempre nas nossas vidas. Às vezes pode ser pequeno para o outro, mas quando a gente chega para Deus e pede para Ele, é porque você confia e você acredita que para você é impossível ter. Sozinho. Você diz, eu já tentei, mas quem te disse que Deus é regido por impossibilidades? Quem te disse que Ele é medido por limitações? Deus é Deus de impossível, meus amados. Com Ele tudo é possível na sua vida. Aí você pode ouvir de alguém, ei, não faz isso não. Eu tentei igual você está tentando e não consegui. Você vai se medir? Você vai se medir por alguém que não conseguiu? Por alguém que não conseguiu sucesso? Ou você vai se medir pelo Deus que você tem do seu lado? Não é a sua força, não são seus dotes, não são seus recursos, sua pequenez, suas circunstâncias.
não são. O que importa é o Deus grande que você serve. É o Deus que tu tens. Todas as coisas lhe são possíveis, apesar de mim e apesar de você, apesar de nós. Não fique dando desculpas, dizendo que a culpa não é sua, porque a força é de Deus. A força é dele. Precisamos ter fé para acreditar nisso. Amados, o milagre sempre tem propósitos. Um deles é abençoar a vida da pessoa que precisa dele. Aquela multidão que foi alimentada precisava de alimento. Aquela viúva que nós citamos há pouco precisava também ter seus filhos com ela. Ela precisava pagar uma dívida. O milagre aconteceu. Por quê? É um propósito do milagre abençoar quem dele precisa. Amados, mas o milagre também tem um sentido espiritual. Toda vez que acontece um milagre, é que Deus quer dizer para nós: eu estou aqui. Ele quer mostrar para nós que nos ama e que ele tem poder. Que ele tem poder. Ele quer dizer que se importa com nossas necessidades. Que se importa conosco. Que ele está atento à nossa voz. E ele não te pede nada em troca. Em dinheiro. Em favor. A única coisa que ele diz é que eu já te fiz tudo o que eu podia fazer lá na cruz do Calvário. Ele nos dá tudo de graça. De graça recebeis e de graça dai também. Ele já nos deu todas as coisas. Nós só precisamos, amados, tomar posse delas. Tomar posse delas. Tudo já foi conquistado na cruz por Jesus. Se você já recebeu um milagre na sua vida, testemunhe dele. Quantas pessoas serão edificadas através desse seu testemunho? Amados, e como Deus age no mundo natural, se é um milagre especial ou sobrenatural? Como é que ele age? Amados, são de tantas formas. Ele dá discernimento para nós. Ele abre portas, ele dá livramento, ele dá crescimento. Isso é natural. Isso é natural. Às vezes, isso não acontece num só dia. Vai aos poucos acontecendo. Mas é a ação de Deus. Nem tudo acontece como no dia da multiplicação dos pães. Nem tudo acontece como no dia da multiplicação do azeite. Vocês querem um exemplo disso? Davi era um guerreiro de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem simples, humilde, mas cheio da unção do Senhor. E ele foi se tornando forte e poderoso. Davi foi preparado para a guerra, como? Sendo o quê? Pastor de ovelhas. Deus nos prepara de muitas formas. Nos prepara para guerrear na hora da nossa maior necessidade. Mas um dia esse mesmo Davi, que foi consagrado rei quando criança ainda, esse mesmo Davi, depois de se tornar poderoso, ele foi perseguido por Saul por inveja. Saul com seus 3.000 homens saíram atrás de Davi. Sabe aonde Davi foi, meus irmãos? Esconder-se numa caverna.
E ali Davi se sentiu só e abandonado. Ele perdeu mulher, ele perdeu tudo que ele possuía, inclusive a sua posição no reino de Israel. Só que Davi, amados, tinha uma coisa, ele tinha Deus. E se você for lá no Salmo 142, você vai ver o lamento de Davi. Ele chegou a dizer que ele não tinha ninguém por ele. Ninguém naquela caverna. Mas ali, 300 homens excluídos foram chegando ali para Davi. E Davi saiu dali muito mais poderoso do que ele era. Aos poucos, Deus foi forjando cada vez mais e mais o caráter de um homem de Deus ali naquele lugar. Amados, Davi tinha tudo, mas se tornou um fugitivo. Ele tinha pouca coisa na mão dele, mas ele orou para Deus. E ele se lembrou que Deus era com ele. Ele sabia que tinha o Deus do impossível em seu favor, que podia esperar dele um milagre, uma solução para os seus problemas. Você pode dizer, Eider, mas a minha vida hoje está pior do que a de Davi naquela época. Eu estou só, solitário, solitária, doente, triste, me sentindo abandonada, infeliz. Mas foi justamente nesse momento, quando Davi se sentiu assim, que Deus começou a construir Davi para ser rei de Israel. Deus fez isso em alguns anos. Não foi um milagre instantâneo, imediato. Não foi, queridos. Mesmo que você diga para Deus que você não tem nada, eu quero lhe dizer, você tem você. Você tem você por você. Abaixo de Deus. Você é o seu recurso. Você é cheio de habilidades. Você é inteligente. Amados, Deus usa pessoas para transformar realidades, para transformar em mil possibilidades. Nós somos instrumentos de Deus na terra. Quando digo que nada tenho, eu estou esquecendo de mim. Eu estou esquecendo de mim. E eu sou o principal instrumento de Deus nas mãos dele. O principal instrumento de Deus nas mãos dele. Ele vai usar a sua força, vai usar você para fazer a vontade dele acontecer. O meu esforço não é só meu, é em conjunto com Deus. Davi era um homem guerreiro, era o melhor guerreiro da época. Quem que Davi tinha a seu favor? Ele mesmo. Ele era o melhor guerreiro. Na sua vida, meu irmão, você é a sua maior autoridade. Pode ser que na condição em que você esteja, você seja a pessoa ideal para resolver o seu problema. Por isso, você é o recurso de Deus para resolver o problema que você tem na sua vida. Você é o grande soldado nas mãos de Deus. O grande soldado da sua vida. Você é a esposa ideal para o seu marido. O seu marido é o esposo ideal para você.
Você é um recurso extraordinário, meu irmão, nas mãos do Senhor. Quais são suas habilidades? As habilidades, quando se juntam umas nas outras, você fica sendo um general de Deus na sua própria vida. Não é só soldado, é general. General de batalha. General de força, de recursos, de habilidades. Você é esse general. Meus irmãos, desde criança eu sempre gostei de cantar. Eu gostava muito de declamar poesias. Eu tinha uma mente fértil. Eu gostava de estar no meio de pessoas. E as pessoas vendo isso sempre me procuravam para falar alguma coisa. Trabalhei na minha vida muitos anos como assistente social. Assumi muitas funções, sempre função de liderança. Hoje aposentada. Por que não usar aquilo que Deus me deu para estar aqui diante de você? Por que não? Se eu gostava de cantar, ainda gosto, por que eu não usar o dom que Deus me deu para o serviço dele? É fácil, amados. Ministrar a palavra de Deus não é fácil. Eu tremo e temo para falar com você. Mas sabe o que eu faço? Eu digo, Deus, eu sou pequena, mas eu posso ser instrumento teu na vida das pessoas, para abençoar pessoas. Então me usa se for da tua vontade. Eu não sou melhor do que ninguém, nem melhor do que você. Não sou. Eu apenas uso aquilo que Deus me deu. Tem amigos meus que dizem, Eida, como é que você tem coragem de ir para frente do Facebook e ficar falando para as pessoas? Quem me dá coragem é Deus. Ele simplesmente me impulsiona e eu vou. Só isso, irmãos. E Deus, eu fico pedindo, Deus, me ajude a alcançar o coração das pessoas. Me ajude. Eu só me esforço, meus irmãos. Mas sabe quem é que derrama unção do altar se você for alcançado? É Deus. Porque eu nada sou. Nada sou. Nós não estamos sozinhos. Sim, não estamos sozinhos. Nós temos recursos poderosos se nós colocarmos nas mãos de Deus. O que é que você tem à sua volta? O que é que você tem que é o melhor, que é seu? Considere o que você possui com gratidão. Eu sei que aqui comigo agora, eu estou alcançando pessoas, mulheres, que desejam muito ter filhos. Use os recursos que você possui. Você já tem você. Você já tem seu marido, seu parceiro, seu companheiro. Use os recursos que você tem. Médicos da medicina. Se você até aqui não conseguiu o seu intento. Mas esses recursos todos, pegue-os e coloque na mão de Deus. E diz para ele, Deus, usa pela tua misericórdia e concede-me esse favor. É assim que Deus deseja de nós, meus irmãos.
para que nós possamos ser abençoados e conseguirmos o que nós queremos. Não olhe para o que te falta, olha para o que você tem na mão. Olhe para Deus, olhe para Ele, ofereça o que você tem e seja grato. Seja grato. Seja grato, amados. Você é um homem e uma mulher de Deus. Seja grato pelo que você possui. Olhe à sua volta. Você não está só. Você tem Deus. E você tem você mesmo. Você tem família. E você pode dizer, mas eu não tenho ninguém. Você tem você. Você tem Deus. Amados, não tenha medo de começar alguma coisa. Não tenha medo de começar. Porque muita gente é tolhido pelo medo, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor o quê? De Deus, lança fora todo o medo que você pode possuir, que você possa ter no seu coração. Vai com fé. Dê o primeiro passo e vá se ajustando naquilo que falta no seu caminho. Dê o primeiro passo, conquiste o que Deus já te deu. Não fique apenas planejando o tempo inteiro. Ah, eu vou ainda, vou ainda, vou ainda. Não, saia do papel. Caminhe, caminhe, meu irmão. Não espere tudo estar certinho para você começar as coisas. Exerça a tua fé e Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. O terreno do impossível não é seu, é de Deus. Ele é de Deus. A você cabe o quê? A você cabe apenas se esforçar e entregar para Deus, porque Ele vai agir em seu favor. Vamos orar? Pois é, Senhor. É isso que Tu queres de nós. Tu estavas aqui, Pai, desde o começo. O Senhor planejou esse dia. O Senhor planejou essa mensagem no meu coração. E eu entreguei de acordo com aquilo que Tu querias. Agora a ação é do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão aqui mostrando as suas mãos para o Senhor agora? Quantas estão mostrando suas mãos? Elas não vão olhar, Senhor, para o que está faltando. Elas vão entregar para Ti. Pode ser pouco, mas é o que elas têm para Te entregar. Então receba, Senhor, em nome de Jesus. E concede a elas o crescimento e a multiplicação que elas tanto procuram e querem. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és o Deus das causas impossíveis. O impossível não é terreno teu, é nosso. Mas nós entregamos o nosso impossível para aquele que tudo pode. Está nas tuas mãos, meu Pai. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem está nas tuas mãos. Age por elas, Senhor. Age por elas. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.
Pois é, amado, minha amada. Era esse o recado de Deus para o seu coração nesse início de noite. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar muito. Quantas pessoas assistindo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu estou só olhando aqui. Estou só olhando aqui muita gente de tantos lugares. Tantos lugares. Até o pastor Zé Gomes com a irmã Eunai estão aqui. O Abelardo Gomes, a Ludmila. O Rogério Farias. Oi, Rogério, obrigada pelo seu esforço, viu, meu irmão? Muito obrigada. A Elizabeth, lá de Brasília. O Rogério é lá do Ceará, gente. A Ena, minha irmã, de Goiânia. A Jaqueline Coelho. Oi, Jaqueline. Acho que a Jaqueline é lá de Porto Franco. Aleluia, glórias a Deus. Zé Gomes com a Iuná são lá de Brasília. Ô, glória. Até a Kellen da França está conosco. Kellen, que alegria, querida. Que alegria ter você aqui comigo. A Kellen é uma pastorinha que eu amo. Ô, glória a Deus, aleluia. Pois é, amados. Que satisfação ter vocês aqui comigo. Eu já queria fazer um pedido para vocês. Compartilhe essa mensagem. E vão lá no YouTube Eidermei e se inscrevam também. Lá no nosso Spotify com nossas músicas. Você vai nos abençoar muito se participar conosco. Eu quero ter a sua companhia. E eu quero agora abençoar a sua vida. Que a graça e o amor de Deus nunca lhe falte. Que você seja muito abençoado. Que esse amor, amor infinito, seja derramado sobre você e sua casa, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, meu querido. A paz do Senhor. E até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Até mais. Fiquem com Deus. A gente não pode despedir sem tocar essa música de novo, né? Ô, glória, amém, aleluia. Oi, Sônia, você tá aí também comigo, amada? Obrigada. Glórias a Deus. Amém. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver.